dia 10 de setembro de 2015, uma data muito triste para o nosso país, né? Porque foi aprovado aí pela Câmara dos Deputados Federais o financiamento de partido por empresas, né? Por grupos. Isso aí acaba tornando a situação mais difícil ainda em defesa do meio ambiente, né? Por quê? Porque uma vez que as doações são feitas por empresas, né? Para partidos, a situação fica mais difícil, né? Porque isso aí, interesses de ordem de grupos, né? E não de interesses de ordem difusa do nosso povo, aqui do nosso país, né? Um exemplo que nós podemos dizer aqui, um determinado grupo está interessado em um determinado pedaço de terra do nosso país aqui, né? Para fazer um determinado investimento nessas terras aí. Porém, existe a legislação, né, que protege essas terras, porque essas terras tratam de reservas ambientais, né, de muita importância para o povo, né, em se tratando de qualidade de vida e bem-estar, né, porque o meio ambiente está ligado diretamente a essas questões. Também existe a questão dos povos indígenas, né, e também está no artigo 231 do Índio, né, que trata desses assuntos relacionados aí. Como podemos observar, vocês observem na internet aí, está acontecendo um conflito aí no estado de Mato Grosso do Sul, né? São tribos indígenas aí em conflito com fazendeiros, né? Esse conflito, ele está ocorrendo por quê? Porque o governo ele não cumpriu o dever de casa, né? Ele não fez a demarcação das terras indígenas para os índios, né? Isso aí acabou trazendo transtornos aí, porque eles acabaram ocupando as terras de fazendeiros, né? Também o governo, ele não se compromete a indenizar os proprietários das terras, né? Os fazendeiros que ali investiram o seu patrimônio, o seu capital, né? Que obviamente eles devem ter o retorno à altura do investimento que eles fizeram, né? Nada mais do que justo. Porém, o nosso governo aqui, né? Ele não o fez. Isso aí irá trazer sérias consequências para o nosso povo, né? Principalmente para os índios, né? Que estão correndo risco de vida, né? Então, está correndo um risco por questões ambientais aqui no nosso país, né? Como mostra a nossa bandeira aqui, o verde, representa nossas matas, não é isso? Não é isso que você aprendeu na escola? O amarelo, o ouro, o azul, o céu, e assim, não é isso por diante? Então está correndo risco de ter um banho de sangue desnecessário aí, né? Por quê? O governo não cumpriu o seu dever de casa, né? Então vamos voltar aí à aprovação do governo, né? Em financiamento de partido para as empresas, né? O que acontece aí? Esses determinados grupos, eles vão ter uma forte influência na Câmara dos Deputados Federais e no Senado, né? Porque como envolve investimento aí deles em termos de cifras, eles vão querer o retorno do investimento que eles fizeram. Consequentemente, a população perde, né? Nosso povo, né? Então, mais uma vez, o nosso povo brasileiro, ele tem que ser informado sobre essas questões aí, né? Existem termos da Constituição aqui, ó. Se eu não me engano, aqui no primeiro parágrafo, aqui, primeiro capítulo, vamos observar, tá aqui, ó, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Aqui, ó.
né? Então, veja bem, em tese, eles não estão representando o nosso povo, né? Estão representando por interesse próprios. Então o povo tem que estar sendo informado sobre essas questões aí. Vocês observam o artigo 14 da nossa Constituição também, dos direitos políticos, né? Vou dar aqui. Aqui, ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante 1. Plebiscito. 2. Referendo. 3. Iniciativa popular. Essas são as ferramentas para que o nosso povo aí possa reverter esse quadro negativo, né? E realmente seria mais justo, mais nobre aí, né, para a população, que as campanhas não sejam financiadas por grupos, né, que sejam financiadas aí por pessoa física, né, com o número do seu CPF e com valores bem inferiores do que essas cifras aí que eles estão falando aí. Se eu não me engano, são 20 milhões de reais, né, de cada empresa para os partidos. É isso aí. Então, vocês observem essa situação aí. O nosso povo corre um sério risco de perder os seus direitos da nossa Constituição aqui, ó. Nós que lutamos em prol da causa em defesa do meio ambiente, a situação vai se complicando cada vez mais, vai se tornando mais difícil, né? E uma das razões está aí esse financiamento aí, né, de partidos por empresas, né? Isso é muito ruim para o nosso povo. E o nosso povo tem que ser informado dessa situação aí. Está sendo vinculado na rede nessa data, dia 10 de setembro de 2015, né? Baseando-se no artigo 5º da nossa Constituição. Liberdade de pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 5º. A livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. E também no artigo 220 da nossa Constituição, que diz o seguinte: capítulo 4 da comunicação social, artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando os dispositivos nessa Constituição. Artigo 220. E baseando-se no artigo 5º, né, sendo vedado anonimato, está aqui o meu rosto. O rosto de um cidadão brasileiro.